Aleluia. Lucas capítulo 7, 36 e 40 ao 48. Amém? Diz o Senhor. E rogou um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher na cidade, que era uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar os seus pés com lágrimas e os enxugava com os cabelos da sua cabeça. E beijava os seus pés e os ungia com unguento. Quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo: se esse fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe toca, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa eu tenho a dizer-te. E ele disse: dize, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiro e o outro 50. E não tendo eles como que pagar, perdoou-lhe a ambos. Dize, pois, Simão, qual deles o amará mais? E Simão, respondendo, disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu essa mulher? Entrei na tua casa e não me deste água para os meus pés, mas esta regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os cabelos da sua cabeça. E não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu os meus pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Irmãos, tenha certeza que tudo que Jesus faz, ou fez, ou ainda continua fazendo, existe um propósito. Ele não faz nada por acaso. Tudo que ele falava ou fazia tinha algum ensinamento, irmãos. Tinha algo que ele queria ensinar e realizar. E não é diferente na vida de Simão, o fariseu. Algo que Jesus quer ensinar, não somente a ele, mas hoje essa palavra vem aos nossos corações. Porque Jesus também quer realizar algo e ensinar algo em nós. Perceba aqui o versículo 36. Este fariseu, ele chama Jesus para uma refeição. Ele chama Jesus para que comesse com ele, entrasse em sua casa e comesse com ele. E aí, meu irmão, o que acontece? Ele está rogando: mestre, vá na minha casa, coma comigo. E Jesus, irmãos, prontamente vai com aquele homem. E aqui o versículo 36 diz que ele roga, o fariseu roga que vá com ele, e ele entra de fato na casa desse fariseu e senta à mesa. Irmãos, não porque Jesus estava morrendo de fome, não porque Jesus quisesse comer algo de gostoso, mas Jesus, como disse, ele nunca vai fazer, e nunca fez, nunca fará na nossa vida algo que não fosse do propósito dele, algo que tivesse sentido, algo que não viesse a nós um ensinamento. Aqui não é diferente, ele senta à mesa, e quando ele senta à mesa, no versículo 37, há uma mulher que se aproxima da cidade. A mulher sai da cidade que era uma pecadora. O texto enfatiza isso, aquela mulher era uma pecadora. Sabendo que Jesus estava na mesa do fariseu, sentado à mesa, a mulher então pega suas coisas. Ela não está de mãos vazias, ela está com um vaso de alabastro. Não somente com um vaso de alabastro, ela está com um unguento dentro desse vaso. O vaso de alabastro era um vaso onde, irmãos, o melhor vaso que existia para se conservar uma substância sem que ela se perca suas propriedades. Então ela sabe o que está fazendo. É caro o vaso e também a substância que está dentro desse vaso. O alabastro
era caro, também muito mais ainda o unguento que estava dentro desse vaso. Mas ela sai, ela é uma pecadora e sai da sua casa. Ela sabe, ela ouve, porque Jesus arrasta multidões. Então, na sua cidade, ela está ouvindo que Jesus estava na casa de um fariseu sentado à mesa. E ela está ali, irmãos. Sai da sua casa, sai da cidade e vai até onde Jesus está. Olha o versículo 37. Eis que uma mulher na cidade, que era uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa, vai à casa do fariseu e ela leva um vaso de alabastro com unguento. Uma mulher pecadora, irmãos, vai até Jesus. E o Senhor nos coloca aqui algo muito importante, porque ela vai até Jesus buscar algo. Ela vai buscar algo que somente Jesus pode dar a ela. E ela demonstra algumas coisas e algumas características, irmãos, que todos nós devemos ter. E hoje o Senhor Jesus nos ensina nessa manhã. A primeira coisa que ela demonstra é coragem, irmãos. A mulher, ela tem coragem de sair da onde está, da sua cidade, entrar na casa de um fariseu e ali sem ser convidada. Porque, irmãos, ela não tem medo dessas consequências. Não era alguém qualquer do povo, era alguém importante dentro da comunidade judaica, era um fariseu, era um separado, era alguém que tinha destaque dentro da comunidade judaica. Então, ela entra na casa de alguém, muito menos sem ser convidada, e ainda de alguém que era importante dentro da comunidade judaica. Ela tem coragem para isso. Ela tem coragem. Porque, irmãos, uma pessoa que está disposta a receber o perdão, ela não mede esforços. Uma pessoa que está disposta, irmãos, a receber o perdão daquele que pode perdoar, não mede esforços para ir ao encontro somente daquele que pode perdoar. E essa mulher está disposta, irmão, ela tem coragem. Ela tem coragem de entrar na casa de alguém. Não era qualquer pessoa, era um fariseu. Importante frisar isso, era um importante. Então ela entra, ela não está preocupada com isso. Ela, a única coisa que quer é alcançar aquilo que ela foi buscar, que era o perdão daquele que pode perdoar. E era Jesus, irmãos. E ela deseja alcançar isso, enfrenta tudo para se obter o perdão. Ela tem características para alcançar o perdão. E o Senhor hoje nos ensina. Ela tem não somente a coragem, irmãos, ela tem muito mais. Ela tem quebrantamento. Como nós louvamos, nós precisamos nos quebrantar na presença do Senhor, irmãos. Fazer o que tiver que realizar. Ela tem humilhação, ela tem pranto e ela também tem adoração. Todas essas características, meus queridos irmãos, elas precisam estar conosco, elas antecedem o perdão do Senhor para as nossas vidas, irmãos. Olha o versículo 38, ela tem todas as características, e estando por detrás, ela vem por detrás, então ela está entrando na casa desse fariseu, ela vai por detrás aos pés, arrastando sobre a superfície, então ela vai por detrás dos pés do Senhor. Ela está chorando, o texto é claro, ela está chorando. E o que ela faz? Ela começa a regar os pés com lágrimas, os pés do Senhor Jesus. E não somente isso, ela regava e enxugava com seus cabelos. Ela chorava e enxugava com seus cabelos da sua cabeça. Não somente isso, ela beijava os seus pés e ungia com unguento. Aquela mulher tem coragem, como eu disse, ela também tem humilhação, ela se humilha aos pés de Jesus. Ela tem quebrantamento porque ela chora, irmãos, e o choro dela é tanto que ela tem que então enxugar com os seus cabelos. Ela tem adoração porque ela está com esse vaso de alabastro, um unguento precioso, então ela unge os pés de Jesus. Ela está adorando, irmãos, a Jesus. Então, irmãos, aquela mulher buscava o perdão dos seus pecados, porque o texto diz, ela era uma pecadora. Mas antes de receber o perdão, ela tem evidências e características de quem está arrependido. Ela tem evidências e características e a prerrogativa de então receber esse perdão, ela tem chance. Então ela está ali, irmãos, com todas essas características e é o que eu e você devemos também nos apresentar diante do Senhor. Às vezes nós pedimos perdão da boca para fora ao Senhor. Às vezes nós erramos e nós simplesmente parece que é automático. Perdão, Senhor. Perdão, Senhor. Ah, Senhor, perdão por isso. Perdão para o Senhor que eu fiz isso. Perdão. Mas, irmãos, não há nenhuma característica que evidencie o perdão dentro de nós. Não há quebrantamento, não há choro. Não há humilhação. Tem tão pouco adoração. E o Senhor requer de nós, irmãos, nessa manhã, que nós venhamos mudar essa conduta. Nós precisamos, irmãos, nos apresentar ao Senhor
com todas essas características. É claro que a coragem que aquela mulher teve, nós temos que ter coragem para confessar. Nós também temos que ter, irmãos, humilhação dentro de nós, humilhar mesmo. Como disse, tiver que fazer o que tiver que ser feito, façamos. Nos humilhamos, gritamos e nos rolamos no chão. O que for, irmãos, que tiver que fazer, mas precisamos nos apresentar em humilhação perante aquele que pode perdoar os nossos pecados, irmãos. E hoje, irmãos, nós estamos prestes a celebrar a ceia. Hoje não é por acaso. Nós estamos aqui prestes a lembrar o sacrifício que o Senhor Jesus fez por nós. Mas nós não podemos o fazer sem haver quebrantamento, sem haver humilhação, sem ter coragem para abrir nossa boca e dizer: Senhor, eu sou tão pecador, eu peco tanto, eu erro tanto, Senhor, mas eu estou aqui, meu Pai, para que o Senhor me mude a minha vida, mude a minha história. Eu quero ser diferente, eu quero, Senhor Deus, fazer o que tiver que ser feito para alcançar o teu perdão. Nós devemos, irmãos, não temos que ter vergonha de fazer isso. E sabendo que somos pecadores, irmãos, nós não somos diferentes daquela mulher. Ou somos? Nós somos pecadores. Nós erramos tanto, não é? Nós falhamos tanto. Ah, se não é a misericórdia do Senhor nas nossas vidas, irmãos, o que seria de nós? O que seria de nós sem a graça e a misericórdia do Senhor em nossas vidas, meus irmãos? O que seria de nós? Será que em algum momento, irmãos, a gente tem essas características dentro de nós, ou se já se tornou algo comum e algo automático, todas as vezes que pecamos e erramos, Senhor, perdoa, Senhor, me perdoa, eu errei, mas não fala, não confessa. Será que nós temos essas características de ter coragem para confessar, de ter coragem de se humilhar, se tiver que jogar no chão, né? Antigamente eles se jogavam, se cobria de cinzas, né? Antigamente ele se cobria de cinza, de pó, para evidenciar sua humilhação perante Deus. E hoje o que fazemos? Nada, só mesmo falamos: Senhor, me perdoa porque eu pequei. Mas não confessamos, não temos coragem para confessar, nem tampouco nos humilhamos, nem tampouco há quebrantamento e muito menos a adoração. Então, meus irmãos, hoje o Senhor nos traz a exortação e um confronto, irmãos. Um confronto direto. Porque é isso que a palavra faz, é confrontar a nós. Mas, meus irmãos, entenda, tenha isso contigo, tenha coragem, humilhe-se na presença de Deus, quebrante o seu coração, vá com lágrimas, com choro, vá totalmente com o seu coração quebrantado, porque, irmãos, o Senhor, Ele se compadece de um coração quebrantado e contrito. Então, para que isso aconteça, Ele precisa evidenciar em nós as características para que Ele possa liberar o perdão para as nossas vidas. Ele está pronto para nos perdoar. Mas basta o quê? Que a gente, em contrapartida, faça do nosso lado. Cumpra os requisitos mínimos e básicos que Ele quer, irmãos, e deseja. Que é coragem, que é humilhação, que é, irmãos, quebrantamento e adoração. Ele quer isso porque, irmãos, e principalmente o quebrantamento, porque quando Ele olha para nós lá dos céus e vê alguém com o coração quebrantado, Ele se compadece de nós. Salmo 51, 17, o que diz, irmãos? Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, e um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Oh, meus irmãos, é isso, meus irmãos, apresente a Ele com o seu coração quebrantado. Se humilhe, não tenha vergonha. Como é que você vai ter vergonha do Pai? Como é que nós teremos, irmãos? Temos receio de nos humilhar diante do seu Pai. Como que teremos, irmãos? Não devemos ter. Nós precisamos cada vez mais estar com o nosso coração contrito, cada vez mais quebrantado, tendo humilhação, coragem e adoração. E o que mais aquela mulher tinha era quebrantamento. Por quê, irmãos? Ela estava chorando. Ela foi por detrás dos pés do Senhor Jesus. E ali ela chorava. Ela não fazia outra coisa. Não via palavras na sua boca, mas ela tinha quebrantamento. Ela chorava. Pranto, choro. E ela enxugava as lágrimas que desciam dos seus olhos, nos pés do Senhor Jesus com os seus próprios cabelos. Ela estava quebrantada. O seu coração estava quebrantado, irmãos. Então, irmãos, faça o que tiver que fazer. Nós louvamos hoje. Que isso não possa ser só da boca para fora, irmãos, mas quebrante, faça o que tiver que fazer, irmãos, mas não saia daqui nessa manhã sem se apresentar as características que o Senhor quer e deseja. Quebrantamento, humilhação. Cada vez mais, irmãos, se apresente a Ele, se humilhe e o adore. Isso que nós devemos ter conosco. Mas o texto vai continuar. Quando viu o fariseu
que estava acontecendo, a cena está acontecendo. A mulher está nos pés de Jesus. O fariseu tinha pessoas à mesa já. E aí o fariseu estava ali, Jesus estava sentado e a mulher aos seus pés. Mas quando o fariseu, no versículo 39, ele vai, ele via, olha, ele convidou Jesus, fala consigo mesmo. Ele diz consigo mesmo. Hein? Ele não está falando, ele está falando de si mesmo. Ele diz, se este fosse profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe toca, pois ela é uma pecadora. Porém, amados irmãos, algo que não se pode ter nem haver de quem quer receber o perdão de Deus é vergonha. Há pecados ocultos que nós podemos esconder, não de Deus, mas de pessoas. Em contrapartida, meus irmãos, há pecados que são expostos. Há erro que cometemos que todos sabem. Nossos familiares, as pessoas sabem à nossa volta porque está exposto. Foi um erro que cometemos que todos viram, todos estão contemplando esse erro. Há pecados expostos que nós não podemos esconder das pessoas, todos ficam sabendo. Há pecados que todos sabem que você cometeu. Muitos não suportam a pressão porque há um julgamento imediato. Aponta o dedo para você e te julgam o seu pecado. Não somente as pessoas, mas as trevas, ela está com o dedo investido para você, te acusando daquilo que você fez, todo momento, ali no seu ouvido, acusando, olha, você fez isso, acusação, o tempo inteiro, acusação, só acusação, e as pessoas falam, olha, você fez isso, e aí as trevas também, você fez isso, e ali as pessoas não aguentam e não suportam a pressão do julgamento, e aí, irmãos, em vez de buscar, continuar buscando o perdão, ela se retrai. Aí vem a vergonha. Ficam retraídas diante da acusação das trevas e das pessoas que são usadas pelas trevas. E aí há retração e vergonha. Mas tudo isso aquela mulher não tinha, não é? Ela sai dessa sua cidade, mesmo sabendo que pessoas sabem do seu pecado. Porque aqui o texto diz, ela era uma pecadora. E o fariseu já sabia. Se bem este soubesse quem é essa mulher e o que ela é, quem ela é, não deixava que ela tocasse. Todos sabiam do pecado daquela mulher. O fariseu sabia, muito mais pessoas sabiam o que ela fez e quem ela era. Mas ela não tem, irmão, vergonha ante acusação. Ela está ali porque ela está destemida e quer receber o perdão do Senhor. E sabendo que o seu pecado estava exposto, o fariseu sabia. Se esse fosse profeta, bem saberia que aquela mulher, quem é a mulher e qual é a mulher que lhe toca. Já existia, irmão, algo preconcebido sobre aquela mulher. Ela nunca iria deixar de ser quem era. Ela era pecadora, não ia mudar isso. O fariseu não ia mudar sua concepção sobre ela, e muito menos as pessoas que sabiam que ela errava. Ela era pecadora, ela é pecadora. Então, irmãos, perceba, ela não se importa com as pessoas estão falando, ela não se importa muito menos com aquele fariseu, porque ela já deveria ter cruzado por as ruas de algum lugar e viu que era ele mesmo, de fato, e sabia onde ele morava, porque ela estava na casa do fariseu e na casa desse Simão, mas não importava o rótulo que as pessoas colocavam nela, ela não estava nem aí, ela está decidida a estar recebendo o perdão de Deus, de Jesus. Está ali, irmãos, ela não se importa em rótulos, em ser chamada pecadora, em ser chamada por qualquer nome, ela está ali porque ela está convicta de que quer receber o perdão do Senhor Jesus. Glórias a Deus, irmãos, ela não se importava. Irmãos, e nós não devemos se importar com aquilo que as pessoas pensam de nós. Porque, irmãos, a importância é maior, é que nós devemos pedir o perdão. Nós não podemos ficar retraídos em nós e continuar com esse pecado dentro dos nossos corações, não. Nós devemos, irmãos, ter coragem de avançar, e não importa o que as pessoas pensam, o importante é receber o perdão de Deus. O importante, irmãos, é receber o perdão de Deus. Não olhe, mesmo que seus pecados estão expostos, olha, todo mundo já sabe, eu não vou sair nem de casa porque as pessoas sabem, todo mundo já sabe o que eu vou fazer da minha vida, eu vou ter que se mudar para longe, para que as pessoas, então, não possam ver e saber o que eu fiz. Mas nós não podemos, irmão, nós temos que se preocupar apenas com aquele que pode perdoar o pecado. Nós devemos somente temer a Deus, peça o seu perdão. Mas, irmãos,
A dúvida gerou. O fariseu convidou o Senhor Jesus porque autoestimava, porque sabia que Jesus fazia milagres, porque Jesus sabia que Jesus era diferente, mas mesmo assim ele convida, eu quero saber, perguntar algo para Jesus, ele quer sondar Jesus, então convida, mas agora parece que há uma dúvida no coração daquele fariseu, pela cena que ele está vendo, uma mulher pecadora aos pés de Jesus. Se este soubesse quem é essa mulher, não permitiria que ele tocava, porque ela é uma pecadora. Então ele está duvidando que Jesus fosse um profeta. Se este fosse profeta mesmo, ele saberia quem era essa mulher. Mas Jesus, irmãos, não era somente um profeta. Ele estava equivocado. Ele era muito mais do que um profeta. Jesus sabia muito bem o que aquele homem estava pensando, porque Jesus sabe o que a gente pensa. Ele sabe os nossos pensamentos, pois ele é o Senhor, é Deus. Irmãos, na maioria das vezes Jesus ele respondia era áspero com os fariseus. Mas parece que aqui ele tem uma paciência com este. Ele está paciente porque agora ele chama aquele Simão e ele vai contar uma história. Ele sabia o que estava se passando, irmãos, exatamente na cabeça e na mente daquele homem. Por isso ele vai tentar ensinar, ele vai ensinar o fariseu. E esse ensinamento é para nós também, antes de cear. Ele sabia, irmão, exatamente o que se passava, porque Jesus sabe o que se passa na nossa mente. Mateus 9,4 diz que Jesus, porém, conhecendo-lhe os pensamentos, Jesus sabe, irmãos, o que se passa na nossa mente. E sabia muito bem o que se passava em todas as mentes daquelas pessoas. Por isso, irmãos, Jesus estava na casa daquele homem religioso sentado à mesa para realizar algo, para ensinar algo, e aquela mulher estava aos seus pés. Algo profundo, poderoso o Senhor quer ensinar conosco aqui, irmãos, quer falar. Olha o 40. Vamos avançando. Respondendo, Jesus disse-lhe, Simão, uma coisa eu tenho te a dizer. Ele disse, olha, pode dizer, mestre. Diga, mestre. E aí Jesus vai ali contar uma história, irmãos, maravilhosa. Ele disse que um certo credor tinha 2 devedores. Um devia 500, o outro devia 50. E ele faz uma pergunta simples. Ele diz, olha, não tendo como eles pagar, ele perdoou. A dívida. Dizei, pois, qual, Simão? Qual o amará mais? Simão responde que foi aquele a quem mais perdoou. E eles dizem, julgasse bem. Sim, irmãos, eu não sei se você... E essa história lhe parece familiar. Pois quando se fala de dívida, irmãos, que não se podia pagar, eu já me lembro de mim. Eu já lembro que eu também tinha uma dívida que eu não podia pagar. Eu lembro que eu tinha uma dívida que eu não tinha condições de pagar. Eu me lembro de mim mesmo, não sei se você parece a história familiar, se você também tinha uma dívida que era impagável. Eu não sei se você também, irmãos, tinha essa dívida. E porque essa dívida não poderia pagar com dinheiro, ela só poderia ser paga com sangue puro e santo. E eu me lembrei de mim porque eu também tinha uma dívida impagável. Uma dívida que não tinha como pagar. Mas veio alguém e pagou essa dívida por mim. Quem que se assemelha também? Quem tinha uma dívida impagável? Quem tinha? E alguém veio e pagou essa dívida. Pagou a minha, pagou a tua. Quem é esse alguém? Jesus. Olha aqui, nós estaremos se lembrando assim. Ele pagou a nossa dívida. Impagável. Nós não tínhamos como pagar, não é? Essa história é familiar para nós. Porque assim como esses não tinham como pagar, perdoou a dívida. E Jesus tomou a nossa dívida e pagou. E nos perdoou. Glória ao nome santo do Senhor. Mesmo que eu nascesse de novo e tivesse todo o dinheiro do mundo, eu não conseguiria pagar essa dívida. Porque não se paga com dinheiro essa dívida, irmãos. É só com sangue puro, carmesim, santo. E uma pessoa que peca não tem sangue puro e santo. É somente um que veio na terra e caminhou nessa terra e santo foi Jesus Cristo. E ele vai dizer, olha, um devia 50, outro 500. Qual dos dois amou mais? E Simão respondeu, julgaste bem aquele a quem mais perdoou. A resposta do fariseu, irmãos, era tudo o que Jesus queria. Porque Jesus, então, vai trabalhar com aquilo que ele disse. Quem tinha a dívida maior amou mais. E aí, irmãos, eu não sei se você tem uma calculadora com você para fazer essa conta. Ou vocês conseguem fazer de cabeça essa conta. Não sei se você é bom em matemática.
Acredito que não vai precisar, né? Você consegue calcular, irmãos, qual é o valor dessa dívida? Será que nós conseguimos calcular o valor dessa dívida? Será que você consegue calcular esse valor? Só me diga se ela era alta ou pequena. Era alta ou pequena? Altíssima, né? Eu concordo com você. Nossa dívida era altíssima. Não tinha como os pagar. Como disse, mesmo se tivéssemos dinheiro do mundo, nós não conseguimos pagar. Mas Jesus pagou a nossa dívida. Glórias a Ele por isso, irmãos. Nós não tínhamos como pagar. Ele assumiu toda a nossa dívida e, através do seu sangue, nos comprou. Louvado seja Deus. E o 44, irmãos, diz, Jesus volta para a mulher. Ele falou para Simão, você julgou bem. E ele volta para a mulher e abaixa. A mulher está aos seus pés. Ele diz, olha, Simão, está vendo essa mulher? Vês tu essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os meus pés. Mas esta regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os cabelos da sua cabeça. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu meus pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Amados irmãos, nós reconhecemos que a nossa dívida era altíssima, não é? Você reconheceu que não tinha como pagar essa dívida, eu também reconheço. Veio o Senhor Jesus e perdoa a nossa dívida. E quem foi perdoado, irmãos, a dívida maior, o que aconteceu? Amou mais. É um fato. Aquele Simão, o fariseu disse, quem amou mais, Senhor? Você julgaste bem. Então, irmãos, quem foi perdoado a dívida maior, amou mais, não é? Da mesma forma, amados, hoje o Senhor vai, o Espírito Santo nos pergunta, você já sabe. O Senhor nos pergunta nessa manhã, queridos, sobre o valor da sua dívida. Era altíssimo, você me respondeu que sim. Eu concordei com você. Mas hoje o Espírito Santo nos pergunta também mais algo importante. A dívida altíssima que você tinha e foi perdoado, ela, irmãos, é igual ou maior do amor que você sente por Jesus. Será que essa dívida que você tinha, ela e foi perdoada, ela é igual ou maior o amor que você sente para Jesus? Porque nós concordamos que a dívida era alta. E se a dívida era alta, temos que amar mais a Jesus, não é? Então, quem muito se perdoa, muito ama também. Então, irmãos, que eu e você saiba responder essa pergunta nessa manhã. Será que o nosso amor por Jesus, ele é igual, ou nós estamos esforçando para isso ser igual ou maior do que essa dívida que foi paga por nós? Será, meus irmãos, que nós amamos o Senhor Jesus a ponto de igualar, ou se estivermos esforçando, no mínimo esforçando para que esse amor seja do tamanho da dívida que foi paga por Jesus por nós? Ah, meus irmãos, essa é a pergunta que o Senhor faz para nós nessa manhã. E a semana inteira essa palavra veio ao meu coração. E o Senhor confronta eu nessa manhã, também confrontou a semana inteira, confronta nós e a igreja do Senhor reunida. Se esse amor que sentimos para com Jesus, ele é igual ou maior à dívida, que foi altíssima, não foi? E quem tem a dívida maior, amou mais, foi perdoada. Então, irmãos, a pergunta hoje que o Senhor faz para nós é se nós o amamos. Se nosso amor, e se tudo que falamos, se que amamos o Senhor, eu amo o Senhor, eu amo o Senhor, eu amo o Senhor, eu amo o Senhor. Mas se a gente parar para refletir, será que eu amo de fato o Senhor? E que essa dívida tão alta e altíssima que foi paga por Ele, ela é condizente, ela é no mínimo proporcional ou igual o amor que eu sinto para com o meu Senhor, a qual perdoou a dívida que eu tinha? Essa é a pergunta do Santo Espírito do Senhor nessa manhã, queridos. Fique de pé comigo nessa hora. Meus irmãos, o Senhor nos confronta nessa manhã. Qual o tamanho do seu amor por Jesus que pagou a sua dívida altíssima? Chegou o momento, irmãos, de aumentarmos esse amor. Se ele estiver lá embaixo, nós precisamos igualar, proporcional, a dívida altíssima que foi paga por Jesus.
Nós temos, irmãos, que avançar e abraçar o nosso Senhor, de fato, não só de palavras, mas de ações também. E hoje o Senhor nos confronta, irmãos. Não há momento mais propício para esse. A nossa irmã Elinéia já pode se posicionar aqui, que estaremos celebrando a ceia. Mas, irmãos, a reflexão ela precisa continuar nas nossas mentes, no nosso coração. O amor que você sente para com Ele, será que está sendo igual à dívida que foi paga, que era altíssima e foi perdoada? A dívida, irmãos, daquela mulher era altíssima também. Mas como que ela foi diante do Senhor Jesus aos pés dele? Ela foi quebrantada, ela foi com coragem, ela foi com humilhação, ela foi adorando ao Senhor, irmãos. Mas hoje o Senhor nos ensina, irmãos, que devemos amá-lo mais e mais. E que possamos, irmãos, estar cada vez mais aumentando o trato com o nosso Senhor, o amor com que nós devemos amá-lo. Sejamos no mínimo honestos, irmãos, nessa manhã. E venhamos amá-lo com mais intensidade, com mais coragem, com mais quebrantamento, com mais humilhação, meus irmãos. E aí o Senhor disse para aquela mulher, olha, os teus pecados te são perdoados. E aqui, irmãos, para a gente ir para a ceia, eu quero que nós possamos responder também. Quem não tem dívida nenhuma, precisa de perdão? Quem não deve, não tem o que perdoar, não é? Não, porque não tem o que se perdoar, nem tampouco amar, porque não tem dívida. Mas mesmo assim, irmãos, aquele a qual não tinha dívida alguma, que foi Jesus. Jesus era santo, não era? Caminhou nessa terra santo, não tinha pecado. Mas ele não tinha pecado, se não tem pecado, não tem dívida. Então, se não tem dívida, não tem o que perdoar. Mas ele, irmãos, como disse, tomou a nossa dívida e pagou por nós. Mas não somente isso, meus irmãos, ele amou mais do que a nós, mais do que aquele qual deveria igualar ou proporcionar o seu amor, porque a dívida era grande, era maior, era altíssima, e de acordo com a dívida alta, quando mais alta a dívida, mais se ama. Mas não, irmãos, olha o que acontece, ele, mesmo sem ter dívida, pegou a tua, pagou, mas mesmo assim, ele amou mais do que a mim e a você. Então, perceba, meu irmão, o que o Senhor quer de nós nessa manhã é que, no mínimo, nós sejamos honestos, como disse, e venhamos, irmãos, amá-lo, o Senhor, como disse no começo, se nós amássemos o Senhor. Se nós soubéssemos o que Ele fez por nós, irmãos, nossa vida cristã era mais leve, não seríamos murmuradores, nós faríamos a sua vontade. E hoje, nessa manhã, eu quero que você comigo reflita nessa passagem e nessa palavra. Ele nos amou mais do que a nós. E olha que ele teve chance para desistir de tudo, hein? Ele teve oportunidade e não fez. Na passagem onde Pedro arranca a orelha com uma espada de Malco, ali Jesus ele declara, olha, acaso não saberias que eu poderia pedir ao meu Pai e ele me mandaria neste exato momento 12 legiões de anjos e me livraria dessa hora. Então Jesus ele teve chance e oportunidade de dizer, olha, Pai, eu não quero mais, eu quero voltar para ti. E ali o Senhor iria realizar o desejo de Jesus. E aqui ele está dizendo, em Mateus 26:53, acaso vocês não sabem que eu poderia pedir ao Pai 12 legiões e ele me salvaria dessa hora? Não, mas ele fez ao contrário. Irmãos, ele preferiu a cruz. Ele preferiu amar-nos mais do que a nós. E esse amor, irmãos, foi evidenciado através do seu sangue vertido naquela cruz. Amém, meus irmãos? Nunca se esqueça disso. Quem não ama o Senhor, Paulo fala aos Coríntios, quem não ama o Senhor Jesus Cristo, seja anátema, está em maldição. Nós não somente os do mundo, mas quem fala da boca para fora também, está sob condenação mesmo. O Senhor sonda os corações. Cuidado. Então, irmãos, que essa palavra ecoe nos seus corações e que você possa, irmãos, dar uma resposta positiva. Não saia daqui sem dar uma resposta para o Senhor. E diga para Ele, Senhor, eu falho, eu não amo o Senhor como deveria amar, mas hoje eu faço um compromisso, que eu quero amá-lo, Pai. Se eu não conseguir igualar ou aumentar esse amor, como a minha dívida foi paga, altíssima, eu vou me esforçar ao máximo para tentar. E é isso que o Senhor deseja de nós nessa manhã, irmãos. Que você possa estar no teu coração cada vez mais e entender que nós devemos amar ao nosso Senhor. Aquele é quem pagou a nossa dívida
uma dívida altíssima, deve se amar mais. Amém, meus irmãos? Tem as características antes do perdão. Antes de preceder o perdão de Deus, precisa ter as características. Coragem, precisa ter humilhação, precisa ter quebrantamento e adoração. E em seguida, demonstre o seu amor. Demonstre que essa dívida de fato ela foi paga e dê valor a ela, amando mais aquele que morreu por você. Louvado seja o Senhor para sempre, que o Senhor possa continuar falando aos seus corações.